Estreou no dia 25 de novembro de 2018 o primeiro episódio da série Amiga Genial, a primeira série em língua estrangeira da HBO, que é adaptado da tetralogia da Helena Ferrante, uma escritora que a gente não sabe ao certo quem é. Existe essa onda de mistério, a gente sabe que é um pseudônimo de alguém, há quem desconfie que seja de uma tradutora italiana, mas enfim, isso também aumenta talvez essa onda de mistério por trás da Helena Ferrante, que virou uma questão toda aí, todo mundo quer ler Helena Ferrante e sabe um pouquinho da história e tudo mais. O principal dela é essa tetralogia, que são 4 livros. Eu não fiquei muito longe disso, porque eu simplesmente me apaixonei pela Helena Ferrante, num nível que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser falar da Helena Ferrante e ler todos os livros dela. Porque eu estou viciada. Eu não tô conseguindo viver minha vida. Eu mal tô conseguindo fazer meus trabalhos aqui, porque eu tô viciada na Helena Ferrante. Que ela traz essa questão toda da mulher. Mais do que tudo, quem é Helena Ferrante? É esse ser humano que tem muito medo também de que a vida dela pessoal diga mais respeito do que o próprio livro, né? Ela fala que ela, inclusive, não se mostra ao mundo, porque ela começou por timidez, depois ela teve outros motivos, mas ela falou que agora ela mal dá entrevistas, e quando dá entrevista é só por e-mail, ela não aparece, que ninguém sabe quem ela é justamente, porque ela quer que o livro dela seja o suficiente e não a história. E a gente tem isso por quê? Porque a Helena Ferrante é uma mulher. E a partir do momento que você é uma mulher e tenta fazer alguma produção artística, imediatamente parece que a tua vida pessoal diz mais respeito. As pessoas querem saber sobre você e não necessariamente sobre o que você quer dizer com a tua obra. E aí a gente tem a Amiga Genial, que é o primeiro livro dessa tetralogia e que virou série, e que o mais interessante é que assim, não é só a primeira série de língua estrangeira na HBO, mas também é feita em parceria com uma produtora italiana, é gravado em Nápoles, ele é inteirinho no dialeto de Nápoles, tem algumas coisas em italiano, por isso que também vão ter legendas em italiano para o próprio público, porque são palavras muito antigas e que não é todo mundo que conhece, além da legenda em inglês, né, na HBO em si. E aí, as atrizes que foram contratadas para fazer as protagonistas, elas também tinham pouquíssima experiência e são de Nápoles, são da Itália, o que facilita demais esse processo, porque torna o processo muito mais intrínseco. A Amiga Genial, então, e não só a Amiga Genial, mas a tetralogia inteira, conta a história da Lenú e da Lina. Lenú de Helena e Lina de Rafaela, que é o apelido em Nápoles para estes nomes, né? E o mais interessante é que ele começa da seguinte maneira. Está lá a Helena, a Lenú, deitada, já mais velha, e aí ela recebe uma ligação, e ela é do filho desta amiga dela, que a gente ainda não sabe quem é, falando: a minha mãe está desaparecida há um tempo, ela tirou todas as coisas do armário, não tem mais roupa dela aqui, você sabe onde ela está? E aí ela fala: mano, não tenho a menor ideia onde sua mãe tá, mas a sua mãe é assim, né? Ela sempre falou que ela ia fugir do mundo. E aí ele fala, o filho dela fala assim: mas ela cortou as fotos em que ela existia, ela tirou todas as fotos dela que tinha em casa, ela cortou onde ela estava. Então eu tô com medo do que pode ter acontecido, me ajuda a encontrá-la. E aí ela não fica com tanta raiva da Rafaela, fica com tanta raiva dessa Lina, que ela fala assim, como castigo, ela queria sumir, mas eu não vou deixar ela sumir, sabe por quê? Porque eu vou contar a história dela. Eu vou fazer um livro de memórias contando quem foi a Lina, quem foi Rafaela. E isso traz um nível de detalhamento que é um pouco pesado para alguns leitores. Alguns leitores ficaram um pouco incomodados com o nível de detalhamento que a Helena conta, né, quando ela vai narrando a vida. Eu particularmente amei porque eu me senti lá. Esse é o mais interessante, e que a série, eu assisti ao primeiro episódio, conseguiu fazer isso muito bem. Você se sente em Nápoles, mais precisamente você se sente neste bairro que elas vivem antes de Nápoles, né? Mas o mais interessante é que, é uma família italiana, são questões italianas, então você tem toda a fofoca do bairro, a máfia, a questão da família, a violência contra a mulher, que é muito presente, a pobreza quase absoluta, então você tem
a Rafaela, ela é filha de sapateiro, ela é filha de um sapateiro da cidade. Então, ela sempre vai ser a filha do sapateiro, né? A Helena, por outro lado, que é a Lenu, ela é filha de um cara que trabalha na prefeitura. Então, assim, ela já tem é um pouco diferenciada, apesar de que todos vivem ali no mesmo bairro pobre. E ela admira a Rafaela num nível que para ela começa a perceber que sempre aquela mulher, aquela criança vai chamar muito mais atenção do que ela, porque ela é a mais inteligente. A Helena tem um ar de esperteza, ela estuda muito e tudo mais, enquanto a Rafaela é inteligente por si só. É um grande capítulo quando a professora do prezinho descobre que a Rafaela já sabe ler e escrever, por exemplo. Só que a gente vive numa sociedade em que a mulher é colocada a par. E nessa sociedade, nos anos 40, na Itália, numa cidadezinha super pobre, em Nápoles, o que acontece? Ambas as garotas são incentivadas a largar a escola, porque não faz diferença na vida daquelas famílias. Porque o que vai fazer diferença é se casar com um homem que tenha dotes, é se casar com um homem importante da comunidade. Só que isso é tão pesado, porque a Helena sempre e você já tem ela mais velha ali contando isso pra gente, ela sempre teve esse lance de que assim, eu sou uma mulher que quis estudar e que quis ter a minha liberdade, mas até que ponto a gente não é sempre um produto do nosso meio e de onde a gente veio, sabe? E até que ponto você, enquanto mulher, enquanto criança que vive nisso, como que você faz, né? Tem uma cena que pra mim é uma das cenas mais lindas que tem, e que inclusive tem na série, logo no primeiro episódio. Vedi? Calmala, dai, veggia così. E dei figli tuoi. Enquanto a Lenu e a Lina estão do lado de fora, a criança vendo aquela cena acontecer, e elas estão emocionadas, e também por quê? Porque você, enquanto mulher, você é treinada pela sociedade a entender a sociedade de outra maneira, né? Eu particularmente chorei muito, não só lendo o livro, mas também vendo essa série, porque eu senti que eu tinha questões ali que eu só entendia por ser mulher, né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando de Água Viva da Clarice Lispector e a teoria dela sobre a placenta, né? Que ela fala, olha, uma gata quando tem um filho, um filhote, ela come a placenta dele e dizem que ela pode ficar até 3 dias sem comer absolutamente nada, porque ela se alimenta da própria placenta. E aí ela fala assim, eu enquanto mulher, todos os dias tenho que me alimentar da minha própria placenta para conseguir sobreviver. E é por isso que quando a gente pega algum tipo de narrativa escrita por mulheres, a gente tem alguns pontos que a gente consegue sentir, mais do que entender. A gente consegue sentir na pele, como se a gente tivesse. A Helena Ferrante consegue fazer isso como ninguém, em qualquer um dos livros dela. E isso está bem presente na série, na adaptação, uma adaptação muito bem feita. Que você sente aquilo na pele. Você sente, assim, aquele amor, aquela necessidade, aquela coisa de querer agradar os pais, de não saber o que você tem que fazer. E o meio, ele te cerca. Ele te deixa tão pra baixo o meio que você vive, porque você tem que ir de acordo com aqueles preceitos, porque se você não for de acordo com aqueles preceitos, você não é uma mulher boa o suficiente, sabe? Não importa a educação que você tiver. E aí você tem, em contrapartida, a Helena que tá narrando isso pra gente, de uma maneira, né, narrando o passado e de uma maneira super detalhada e super forte. A Helena, que é uma mulher muito inteligente, que foi atrás das próprias coisas, que não parou de estudar, graças também a uma professora que teve a ver ali com aquele momento dela, e que depois pensou em marido e casamento muito depois, né? E aí você tem a Rafaela, que continuou em Nápoles, que continuou lá no bairrinho e que parou de estudar no primário, né, o que dá a entender que é o primário ali no livro, e que se casou com homens violentos e que teve paixões avassaladoras e que sempre foi muito corajosa e que nunca levava desaforo para casa e era muito briguenta, só que ela sempre foi muito poderosa e as pessoas tinham medo dela desde pequena, porque ela era uma mulher
ferrenha e que não levava desaforo para casa, né? Enquanto isso, você tem a Helena com a intelectualidade. Enfim, você tem essa loucura ali, essa questão que você entende muito melhor quando você vê, quando você é uma mulher e vive nessa sociedade, né? Eu acho que a tetralogia inteira tem muito essa pegada desse papel, mais do que a história das meninas, né, que a gente vai sentindo ali, que a gente vai conhecendo, e que é uma história avassaladora, que cá entre nós começa a melhorar muito a partir do segundo livro, porque o primeiro é realmente um pouco sufocante, de tanto detalhe, apesar de que eu amei do mesmo jeito. Mas é que no segundo livro, te atropela. E essas paixões, e você se sentir, isso que é louco, porque são personagens cheios de defeito, com muito defeito, e às vezes você se sente ali, esse ego, essa competição que existe entre as duas, de uma se mostrar mais inteligente que a outra, e de conseguir tal coisa, e dos caras olharem mais para uma do que para outra. Então, assim, você tem essa toada, e também o que você vai fazer da sua vida, cara, é espetacular. Helena Ferrante, assim, consegue fazer isso como ninguém, e é a literatura que consegue trazer isso, sabe? Consegue trazer, te cutucar ali de um jeito, que aí depois vira outras maneiras de arte, como filme, série, enfim, teatro, etc. Mas é na literatura que isso vem, né? Que você se sente tão incomodado, que você e tão dentro daquela narrativa, que às vezes eu tinha a impressão que essas pessoas existiram de verdade. Tanto é que dizem as más línguas que talvez seja a tetralogia seja autobiográfica, né? Que a Helena Ferrante deve ter tido uma vida mais ou menos assim, mas a gente não sabe, e isso também dá uma aumentadinha na sua vontade de leitura, né? Eu li isso quando eu estava na Colômbia, eu li a tetralogia inteira quando eu estava lá, então eu li no Kindle. Só que eu separei um trechinho que eu acho que mostra muito, e eu vou finalizar com isso, antes de vocês irem ler os livros e também assistir a série, que está espetacular. Eu vou ler para vocês, que é justamente uma cena que a Lenu, a Helena, ela já está voltando, né, para a cidade, para o casamento da Rafaela, que vai ser o primeiro casamento dela com um homem muito poderoso, que eu não vou contar quem é, porque eu acho que vai estragar, mas olha que bonito isso, né? Na cozinha, esperando-nos com impaciência, prontos a um bom tempo, estavam Fernando e Núnzia. Nunca os tinha visto tão arrumados. Naquela época, os pais dela, os meus, todos os pais me pareciam velhos. Eu não fazia grande distinção entre eles e os avós maternos, os paternos, criaturas que a meus olhos tinham todas uma espécie de vida fria, uma existência sem nada em comum com a minha, com a de Lila. As pessoas realmente devoradas pelo calor dos sentimentos, pela ânsia dos pensamentos, éramos nós. Somente agora, enquanto escrevo, me dou conta de que naquela época, Fernando não devia ter mais do que 45 anos, que é o pai, né? A mesma coisa valia para os meus pais, cuja idade pode ser mais precisa. Meu pai tinha 39 anos, minha mãe 35. Olhei-os demoradamente naquele dia na igreja, senti com irritação que o meu sucesso nos estudos não os consolava nem um pouco, ao contrário. Sentiam, especialmente minha mãe, que se tratava de uma inútil perda de tempo. Minha mãe me olhou para que eu sentisse o peso de estar ali, de óculos, distante do centro, enquanto minha amiga malvada conquistara um marido de posses, uma atividade econômica para a família, uma casa toda sua, com uma banheira, geladeira, televisão e telefone. Foi durante o percurso que comecei a me sentir claramente uma estranha, infeliz pelo meu próprio estranhamento. Eu tinha crescido com aqueles rapazes, considerava seu comportamento normal, a língua violenta deles era minha, mas seguia cotidianamente já há 6 anos um percurso que eles ignoravam por completo, e que eu, ao contrário, trilhava de modo tão brilhante que chegava a ser melhor. Com eles, eu não podia usar nada daquilo que aprendia diariamente. Tinha que me conter, de alguma maneira me autodegradar. O que eu era na escola, ali era obrigada a colocá-lo entre parênteses, ou a usá-lo à traição, para intimidá-los. Me perguntei o que estava fazendo naquele carro. Ali estavam meus amigos, certo? Ali estava meu namorado. Estávamos indo à festa de casamento de Lila. Mas justamente aquela festa ratificava que Lila, a única pessoa que eu sentia ainda necessária malgrado nossas vidas divergentes, não nos pertencia mais. E com sua retirada, toda a mediação entre mim e aqueles jovens, aquele carro correndo por aquelas ruas, se exaurira.
Então olha que pesado, né? Você tem aí essa mulher que preferiu a inteligência, que preferiu seguir com a escola, a universidade e virar escritora e deixar maridos e filhos para segundo plano, voltando para essa cidade, e aí você tem essa sensação de não pertencimento só porque você não escolheu aquilo e ao mesmo tempo é o pai e você se sente pertencida, mas você não é pertencida porque você não faz parte daquilo e você conhece a linguagem violenta, você conhece aqueles olhares, mas você se sente até superior. Eu acho que esse ato também, né, da superioridade, da inferioridade, o que que é, o que que não é, né? Será mesmo que a Lenu é mais feliz do que a Lila porque ela tem uma vida com mais inteligência na universidade, na cidade, enquanto a Rafaela continuou por lá, né? E essa coisa também que eu acho lindo demais, assim, que a gente sente muito, que é como os adultos são velhos, porque eles assumem categorias e assumem questões, problemas e dificuldades que os transformam em pessoas mais velhas, enquanto as crianças estão ali vivenciando outra questão, né? Cara, isso é demais, assim, e Nápoles vira esse microcosmo, sabe? Vira esse espaço onde a existência delas é tão entrelaçada que vira a mesma coisa, né? E aí me faz pensar muito em toda essa questão de como a gente consegue fugir disso, né? Dessas garras do lugar que a gente pertence, de como a gente consegue não se sentir pertencida, de como a gente tem que provar para a sociedade algumas coisas. Enfim, a história é magnífica, a escrita é magnífica, muito detalhada, porém magnífica. E a série também está espetacular. Chorem comigo aí, por favor, e leiam Helena Ferrante. Se vocês não quiserem começar pela tetralogia, comecem com Amor Incômodo, que para mim é um dos melhores livros dela e que não tem nada a ver com a tetralogia, a não ser também o papel da mulher na sociedade, a questão da maternidade e tudo mais. Eu já tenho um vídeo sobre esse livro no Brabalogia, inclusive. Mas terão mais aqui. Vamos falar mais de Helena Ferrante. A gente se vê então nos próximos vídeos e me contem aí embaixo se vocês assistiram e o que vocês acharam. Tchau!